Mateus capítulo 24, verso 1, diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A gente vai continuar lendo. Eu quero falar sobre sinais. Eu fiquei agora 10 dias em Israel e é muito fácil de você entender Israel. É assim, ó, Jerusalém está do lado de cá, aí tem um vale e em frente desse vale tem uma montanha chamada Monte das Oliveiras. Imagina, você consegue imaginar a cena? Jesus atravessou o vale, sentou de frente para a cidade e ficou falando com os discípulos. E uma hora ele falou assim: vocês estão vendo o templo? Não vai ficar uma pedra em cima da outra aqui. Aí os caras não aguentaram. Senhor, olha se não são as duas perguntas que a gente mais quer resposta. Olha as perguntas dele, ó. Primeiro, quando? Fala comigo, quando? E fala comigo, qual sinal? As duas perguntas que os discípulos fizeram são as duas perguntas que eu e você temos em mente. Senhor, quando? E qual o sinal ou os sinais da tua vinda? Eu quero te falar que existem dois espíritos agindo na terra: o espírito da verdade e o espírito da mentira. Não existe uma coluna do meio. Até quem se diz contra o evangelho, essa pessoa está debaixo de uma influência de um espírito de mentira. A mentira te prende, a verdade te liberta. Por isso nós vamos falar do Apocalipse aqui, e nós vamos falar desse livro que é um livro de esperança, é um livro de alegria. E eu estou me lembrando aqui que outubro desse ano eu tenho minha caravana para Israel. Se você quiser ir comigo, vai ser uma bênção, porque dentro da minha caravana esse ano nós vamos fazer um cruzeiro pelas ilhas gregas. E adivinha o nome de uma ilha que a gente vai parar nela lá? Patmos, que foi onde o missionário João teve a revelação. Fala comigo, revelação. A palavra Apocalipse vem do grego, significa apo, é tirar. Tirar o véu. Tirar o véu é mostrar a verdade. Nós precisamos da verdade. Gente, uma verdade que dói é melhor do que uma mentira que consola. O problema é que a gente prefere ser iludido por uma mentira do que salvo por uma verdade. Você quer ver? Nós preferimos muito mais gente que venha nos elogiar, sendo que a gente não está bem, do que alguém que chega e nos pressiona, sendo que a gente está mal. O livro do Apocalipse traz verdades libertadoras. E eu quero hoje focar nessas duas perguntas, nos sinais e no quando. Então vamos lá. Primeiro sinal da volta de Jesus está aí no verso 4. Jesus falou: cuidado. Cutuca quem está do lado e fala assim: cuidado, que ninguém vos engane. Por quê? Porque existe o espírito do engano. E eu vou falar dele aqui daqui a pouquinho. Primeira coisa que ele fala: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e vocês enganarão a muitos. Tem um videozinho aí? Coloque por favor esse vídeo sobre o Cristo. A multiplicação de Messias é o primeiro sinal. Você sabe que há um intervalo de 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento? Quem sabia aqui? Neemias é o último personagem do Velho Testamento. Aí vem Jesus. Entre Neemias e Jesus tem 400 anos. Adivinha quantas pessoas apareceram na Palestina nesses 400 anos se dizendo Messias? 400 pessoas. Então essa coisa de ser o Messias não é da Netflix. Ai, pastor, você podia aproveitar e responder para a gente se na Netflix, se na série ele é Jesus? Não! Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai descer com pompa, todo olho verá, ele verá numa nuvem, ele não vai ser um cara
preso numa cadeia. Quem quis bater em Jesus tinha que ser da primeira vez, porque agora é ele que vai meter a mão na cara. Se esse cara é Jesus, nós estamos ferrados. Agora olha como é que o anticristo, o trabalho dele vai ser fácil. Se a gente confunde esse cara com o Messias, quando o verdadeiro anticristo chegar, nós vamos nos dobrar de quatro. Eu vou te falar, vai ter gente que vai dar na cara de quem insinuar que o anticristo não é o Cristo. Um namoradinho qualquer te ilude. Netflix cria um cara. Primeiro sinal, o aparecimento de um monte de gente se dizendo Messias. Entenda muito bem, viu gente? Olha para mim todo mundo aqui. O povo judeu é um povo lindo, mas eles têm um grande problema. Eles não entenderam que primeiro o Messias viria humilde, filho do Zé e da Dom Maria. Eles acham que ele só vai vir uma vez em glória. Não, ele veio uma primeira vez humilde, mas ele vai voltar em glória. Como que a gente sabe que alguém é o Messias? Quando você estiver olhando para uma nuvem e tiver um cara na nuvem e você falar, ó, tem um cara na nuvem ali e ele está com a trombeta e ele está tocando e o mundo está acabando. Aí tem fortes sinais de ser o Messias. Até esse dia, cutuca quem está do lado e fala assim, para de dar moral para quem não merece. Qual é o problema da internet? Qualquer mané senta na frente do YouTube e grava qualquer coisa e todo mundo fica assim, uau, ele é demais, uau, ela é demais. Então a pessoa falou para mim, meu sonho na minha vida toda é te conhecer. Eu falei, você não tem nem vida nem sonho. Não, pastor, você não fala isso não, você não pode imaginar. Eu falei, sim, sabe o que eu vou fazer só para te trazer para a terra? Eu vou cutucar meu nariz que é agora. E se você ficar me olhando com essa cara de que eu sou o Messias, eu vou engolir. Eu amo desmistificar. Eu amo mostrar que eu sou humano. Eu amo mostrar que eu subo aqui, mas eu não sou o dono da verdade. Eu não sou a última palavra. Ele é o Senhor. Ele é o Messias. Não deixa ninguém entrar no lugar dele na sua vida. Primeiro sinal, gente, eu não sei quem sabe, a Netflix lançou uma nota assim. Eu estava em casa, 1º de janeiro, de manhã, liguei a TV, primeira série 2020, O Messias. Aí a Netflix lançou uma nota assim, lançamos essa série no início desse ano e dessa nova década, porque achamos que ela terá muito a ver com os eventos que acontecerão a partir de agora. Tem que ser um jumento para não entender que há algo aí. Segundo sinal, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Coloque aí para mim a notícia aí que a gente teve lá para o dia 3 ou 4, né, do fim do mundo. Tem aí a notícia que teve, olha aí que bonito, né? Vai haver terceira guerra? Gente, eu tenho parentes em outros lugares do mundo que me ligaram. Lucinha, aqui nós já estamos vendendo as coisas. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Isso não é novo. Mas esse mês de janeiro, nós tivemos na eminência do início de uma terceira guerra mundial. Porque são dois doidos. E quando tem dois doidos, tem um nome que se dá a isso, chama hospício. Um doidão de um lado, outro doidão do outro. E você no meio. Guerra e rumor de guerra acontece. E nós vamos ver isso acontecer com mais frequência. Isso aconteceu que dia, gente? 3 de janeiro, 4 de janeiro. As pessoas ficaram doidas. O mundo vai acabar. Cutuca a pessoa do lado e fala assim, você é de verdade? Nós já morremos ou ainda estamos aqui? Jesus disse, não tenha medo. No estudo do Apocalipse eu vou te mostrar qual é a única guerra que nós temos que ter medo. Outro sinal que a gente viu,
que a gente vê, continua lendo o verso 6, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Eu tenho uma notícia aqui para os alarmistas, nós ainda não estamos no fim. Pastor, eu quero que tudo isso exploda. Ai, amor, eu sei, mas sabe por que eu sei que você está querendo isso? Por causa que segunda-feira volta às aulas. Então você queria que já explodisse a partir da sua escola. Vai ter que estudar. Cutuquinho do lado assim, vai ter que estudar. Mas nem para ter uma guerra mundial. É melhor uma guerra mundial do que física, química. Verso 7, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Coloca aí pra gente, por favor, o maior desastre ambiental que já aconteceu no mundo, aconteceu na Austrália, no início também desse mês, ainda não acabou de tudo não, incêndio florestal na Austrália, mata 1 bilhão de animais, gente, foi uma coisa tão fora de... Eu tenho amigos lá que eles me disseram, Lucinho, não dá para calcular o que foi isso. Esse evento aqui, ó, o número de mortes de pessoas foi baixo, mas o prejuízo ambiental foi uma coisa incalculável. O que aconteceu ali na Austrália. Coloca aí a nossa Minas Gerais, por favor. Tem uma foto aí das nossas Minas Gerais. Nós ficamos tão tristes de ver o interior de Minas, também do Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Muita gente perdeu tudo. Tem gente aqui no culto, agora aqui, ó, que está sentada aqui agora. A gente não expõe ninguém, mas tem gente sentada aqui agora, que a roupa que a pessoa está usando agora é a roupa que alguém deu para ela anteontem. E ela veio para o culto que era só essa roupa que ela tem. Perdeu tudo. Choveu sexta-feira sem ser essa, a anterior, mais do que qualquer outro dia em Belo Horizonte nos últimos 110 anos. Eu sei porque eu estava dentro de um avião chegando em BH e na hora que tinha pousar, o piloto falou, vamos ter que ir para o Rio de Janeiro. Aí fomos para o Rio de Janeiro, ficamos lá até 1h30 da manhã, aí voltamos para BH e pousamos aqui. Jesus falou que aconteceriam coisas climáticas, terremotos, sinais no céu. Jesus falou que aconteceria fomes. Tem aí uma... Você me mandou um negócio de fome, Davi? Não lembro. Tem alguma coisa sobre a fome no mundo aí? Eu não sei se eu cheguei a passar para a mesa, mas a notícia que eu vi essa semana é 1 bilhão de pessoas no mundo hoje, são 7,8 bilhões. 1 bilhão de pessoas passa fome todos os dias. Mas é fome mesmo, fome de não ter o que comer. Eu sei disso porque eu já vi. Já fui a vários países fazer trabalho evangelístico. Eu me lembro que eu cheguei no Haiti, todo mundo que a gente atendia 3 horas da tarde com febre. Aí todo mundo com febre, eu falei, gente, mas todo mundo aqui no Haiti está com febre? Aí um haitiano me falou, não pastor, a gente só tem uma refeiçãozinha por dia. Então a gente deixa para comer esse pratinho de comida perto da hora de dormir, para a gente não dormir com fome. Então a gente fica com fome, e a fome gera uma febre na gente, então a gente fica o dia inteiro com vontade de comer, não come nada, nem café da manhã, nem almoço, nem nada, para a gente comer lá para 5, 6 horas da tarde, come e deita. Isso acontece em muitos lugares, não é lá no Haiti não, é no Brasil, em muitos lugares do mundo, são sinais. Outro sinal, está escrito aqui assim, ó, tudo isso será o início das dores. Fala comigo, princípio das dores. Você sabe o que é dores aqui, que Jesus está falando? É a dor de parto. Jesus está fazendo uma analogia entre a mulher dar à luz. Quando a mulher dá à luz, o que acontece? Sai uma nova vida. Mas a nova vida sai de dentro da velha vida. Mas a velha vida, antes de dar à luz à nova vida, sente dores. O que nós estamos vivendo agora? As dores, as contrações. Fala comigo, contrações. Só que nós vamos ver um probleminha aqui na frente, que eu acho que você que está aqui, né? Tem mais alguma coisa aqui, olha. Eles então os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha
causa. Coloca aí pra gente a lista de perseguição dos países, dos 50 países que mais perseguem os cristãos, que saiu 2 semanas atrás da missão Portas Abertas. Essa aqui são dados atualizadíssimos, os 50 países que mais perseguem cristãos no mundo, sempre encabeçando a lista, Coreia do Norte, mas a gente tem uma surpresa, que é na posição 41, o único país das Américas, Colômbia. Colômbia. O que significa isso aqui, gente? Cristãos são mortos todos os dias pela sua fé. Em que frequência? 1 a cada 3 minutos. Morrem mais cristãos pela sua fé hoje do que nos piores dias do comunismo da União Soviética, ou do nazismo, ou de Roma. Todo dia, eu estou ligado a essas agências, Voz dos Mártires, Portas Abertas. Deixa eu te dizer uma coisa, um dos sinais da volta de Jesus é a perseguição ao cristianismo. Ai, pastor Lucinho, glória a Deus, a gente não mora na Coreia do Norte. Quem te falou que não tem perseguição velada aqui no Brasil? Tem muita. Vai para uma sala de aula e começa a expor a opinião bíblica, para você ver se os seus amigos e até o professor não vai começar a te boicotar. Vai, experimenta. Meu avô, ninguém que me contou não, meu avô me falou: meu filho, eu me converti no Brasil numa época que a gente ia para o culto com as pessoas cuspindo na gente no meio da rua, e enquanto eu estava na igreja com a sua avó, a gente ouviu o barulho de pedras caindo em cima do telhado, porque eram pessoas de outras religiões com pedra, jogando pedra em nós durante o culto. Eu me lembro da sua avó Mariquita ir na mercearia, abrir uma conta. Quem já teve caderneta na mercearia? Quem sabe o que é isso que eu estou falando? Você chegava lá e anotava as coisas que pegava, né? Para pagar no fim do mês. Quando a minha avó falou, vim abrir uma conta, a menina do caixa falou: a senhora é crente, para crente a gente não abre conta. Não vão longe não, eu estou aqui na sua frente, ó. Eu já respondi processo criminal, aqui no meu país, livre. Adivinha por que eu respondi processo? Por causa de um sermão. Top. Você está disposto a pregar um sermão e ter que ir lá diante do seu juiz? Mas é um dos sinais. Fala comigo, sinal. É um dos sinais. Que mais? Outro sinal, continua lendo aí comigo. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Isso aqui é o que nós vamos falar mais para frente sobre a apostasia. Mas aquele que perseverar até o fim, será... até o fim. Cutuca quem está do lado e fala assim: é até o fim. A pessoa me mandou uma mensagem hoje assim: Lucinho, desde que eu me batizei 4 meses atrás, as coisas só pioraram na minha vida. Eu falei: ó, comigo foi pior. Eu me batizei e minha mãe morreu. Você não batiza para as coisas dar certo não. Aqui, olha, você está achando que o reino de Deus é Rinodê? Você está querendo virar Gold? Você está achando que isso aqui, o reino de Deus, é The Voice? Deixa eu explicar uma coisa. Quando você se posiciona ao lado do Cordeiro, aí o bicho pega mesmo. Só que é quem for fiel até o fim. Acabou? Olha se o mundo acabou. Não acabou não. Então nós ainda temos que ser fiéis. Mas e se a besta colocar a marca? Eu fiquei falando com a minha família essa semana. Hoje a gente já imaginou? Tem um sinal, um código de barra, que a gente não pode comprar mais no supermercado. O que nós vamos fazer? Não adianta mais ter dinheiro no banco. Um pé de alface no fundo da sua casa vai valer mais do que 100 mil reais no banco. Você vai negar Jesus? Ah, eu estou sem meu iogurte. Ah, eu vou lá rapidinho e eu peço perdão, Senhor Jesus. Passa lá a marca da besta. Que marca de besta? Nós vamos falar disso aqui lá na frente. Hoje eu estou dando spoiler. Continua lendo aqui. Este evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Isso aqui é outra coisa que nós vamos falar. Mas tem um outro sinal que são as doenças. Coloca aí pra gente a nossa querida China. O que está acontecendo lá? O coronavírus é emergência de saúde mundial. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu estava em Israel. Todos os lugares que eu fui, só tinha chinês de máscara. O último restaurante que eu comi, olhando de frente para Jerusalém, eu lembrei os 3 aqui. Só tinha gente que não era chinês. O resto, todo mundo chinês, tinha acabado de chegar da China,
todos de mochila nas costas e com a máscarazinha, e o vírus já comendo desembalado. Vai ter epidemia sim, vai ter pandemia sim, vai ter um monte de gente morta sim. É o fim, sim. Para sua tristeza, não. É um sim? Não. É um sinal. É mais um sinal. Outro sinal. Coloca aí pra gente. O plano de paz entre Israel e a Palestina. Isso tudo aconteceu em janeiro, gente. Coloca aí pra gente aí, por favor. Trump anuncia plano de paz para o Oriente Médio. Quem viu essa notícia aqui? Eu já vi uns 5 tratados de paz no meu tempo de vida. Mas esse aqui é um tratado de paz diferente, que pode sinalizar alguma coisa que nós vamos ler aqui agora. Quer ver? Continua lendo aqui o verso de número 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso aqui já fala da reconstrução do terceiro templo, que ainda não entrou dentro desse acordo de paz, mas que pode sinalizar uma futura reconstrução do templo. Que templo é esse? Sabe aquele domo dourado bonito que tem lá em Jerusalém? Aquilo ali é uma mesquita muçulmana, mas era ali que era o templo de Salomão. Então dizem que é ali que vai ser reconstruído o terceiro templo. E aí um dia, um camarada vai entrar lá dentro, no meio do sacrifício, e vai falar assim: eu sou Deus, eu quero adoração. É disso que Jesus está falando aqui, desse sacrilégio. Pode ser que esse plano esteja preparando o caminho para isso acontecer? Sim. Porque até agora, a parte palestina da história não assinou o tratado. E se colocar mais condições? E os israelenses falaram assim: eu aceito, mas nós queremos um pedaço do Monte Moriá para a gente construir o templo. Bebê, fala comigo, o relógio de Deus é Israel. O relógio de Deus é, fica de olho em Israel. O que acontecer em Israel, sinaliza para a gente, para o resto do mundo. Tanto é que toda vez que a gente vai a Israel, eu falo com a minha família assim: será que essa é a última vez que nós subimos aqui nesse lugar? Eu acho que essa é a última vez. Aí a Emily fica doida, começa a chorar. Eu repreendo em nome de Jesus. Toda israelense. Fora isso, tem mais uma outra notícia. Coloca aí pra gente o que aconteceu com o dólar ontem. Olha como é que está tudo interligado. Dólar atinge a maior nível desde que Jesus criou o mundo. Agora vocês não sabem por quê. Por causa do vírus. Adivinha por quê? Com o vírus na China, eu não sei se você sabe, os 2 países que mais produzem no mundo, China e Estados Unidos. Com o vírus na China, os trabalhadores não estão trabalhando. Se não estão trabalhando, não estão produzindo. Se não estão produzindo, isso mexe na economia mundial. Se mexe na economia mundial, mexe no nosso dólar. Se mexe no nosso dólar, mexe na nossa vida. Tudo está interligado. Olha aqui para mim, foi-se o tempo que você vivia a sua vidinha lá quietinho e falava assim: é eu com meus problemas e eu não quero saber de mais nada, eu só quero ter meus filhos, casar. Você nunca se perguntou assim: por que eu não nasci na Idade Média? Por que você não nasceu 800 anos atrás na Armênia? Por que você não nasceu 300 anos atrás na... Por que você está fazendo vivo hoje? Agora! Eu tenho notícia para te dar, mas eu não sei se eu conto ou vocês contam mesmo. Você tem um papel a desempenhar no fim do mundo, nas coisas do fim, nesse momento onde Deus está fazendo coisas diante dos nossos olhos. Quem entende o que eu estou falando aqui? Você não foi por acaso concebido, você não está sentado aqui assim: graças a Deus que eu sou longe do Irã, longe da China, longe do... Nós estamos muito pior do que a China, porque na China não tem assassinato. Aqui o coronavírus é ali na esquina, ali ó, só por causa do seu tênis, só por causa do seu celular. A gente fica olhando para a China com medo de China. Eles pelo menos usam máscara. Aqui a máscara é para roubar. Mas o Brasil está mudando.
Eu não vou morrer sem ver o meu país mudar para a glória de Deus. Eu estou cansado de pôr o pé no exterior e voltar para cá e falar assim: ai, que praga de país, tem que mudar tudo. Gente, em Israel eu contando dinheiro na rua, 2 da manhã. Aqui você não pode contar dentro do banco. A pessoa te vê, sai lá fora e fala assim: está saindo aí. Você vai para o exterior, você fala: gente, o meu país podia ser bem melhor. Eu estou falando de sinais. Tem um outro sinal aí que já foi mencionado aqui hoje. Coloca aí, aconteceu de ontem para hoje, a saída do Reino Unido da União Europeia. Gente, olha para mim aqui. Vocês não estão entendendo que notícia que é essa. Isso aqui não é notícia simples não. Coloca aí para a gente aí do Reino Unido. Isso não é piada. Isso é uma coisa de louco. 4 países não pertencem mais, depois de 47 anos, saíram do bloco do mercado comum europeu. Por quê? Porque a Bíblia diz que o anticristo vai liderar quantas nações? Vamos ver se tem alguém aqui que entende qualquer coisa de Bíblia. Quantas nações? Fala comigo, 10. Por isso que o anticristo não pode ser aquele idiota da série. O anticristo é um líder político. É um cara lindo, bico doce, que vai chegar liderando pelo exemplo, com palavras lindas. Ele não vai ofender ninguém. Ninguém vai querer dar facada nele. Os outros ficam me perguntando: seria o Trump? Seria o Macron? Seria o Bolsonaro? Gente, vocês não estão entendendo. Eu estou falando de uma pessoa deliciosa. Gente que só tem um grupo de pessoas na terra que vai identificar que ele é do mal: aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O resto vai se colocar de 4 e vai comer na mão desse cara, porque ele vai ser resposta para tudo. Não estou pregando sobre o anticristo não, o sermão dele é outro. E tem uma coisa que tem que pensar, hein? É quando o Apocalipse vem até nós. Igual o Apocalipse já chegou para o Gugu, já chegou para o Kobe Bryant. E essa semana a gente viu com tristeza a Ana Maria Braga, da Globo, anunciar que voltou um câncer muito maligno nela, de pulmão. A gente tem que orar por ela. Ela disse assim: eu vim direto do médico, eu não sabia nem se eu conseguiria estar aqui de pé para eu dar o anúncio de tão maligno e tão terrível que é. Eu estava lá em casa pondo a roupa, pensando, sabe o quê? Uma semana atrás o Kobe Bryant estava vivo. E eu hoje andei de avião. Será que eu sou melhor que esse homem? Sabe o que eu orei essa semana toda? Deus, esse Kobe ainda está na quadra. Me ajuda a marcar uns pontos para o Senhor. Porque se o Senhor levar o outro, eu não estou aqui de pangaré não. Eu tenho que ter um papel a desempenhar. Eu posso não ver com os meus... Sabe qual que é o debate que eu mais tive com a minha família essa semana? Se eu e a Paty vamos ver a volta de Jesus ou não. Ontem nós ficamos nós 4 sentados e falando: será? Sim ou não? Não importa. Importa o seguinte: eu tenho que cumprir meu papel. Você tem que cumprir o seu papel. Eu vou ler para vocês um versículo aqui semana que vem, vocês não vão acreditar. A Bíblia deixa claro que a gente pode apressar ou atrasar a volta do Senhor. Está lá em 1 Pedro. Lucinho, isso eu quero ver. Então vem para você ver. O problema não é o anticristo chegar não. O problema é estourar uma veiazinha aqui assim, ó. Tuf. Aí você faz assim, tuf. Aí acabou, o Apocalipse chegou. Não importa selo, não importa taça, não importa trombeta, não importa se é tribulação. Você está pronto? Agora, gente, preste atenção no que eu vou falar com vocês aqui. 3 coisas que eu vi em janeiro desse ano. Primeiro, os sinais estão acontecendo ao mesmo tempo. Quem está feliz que janeiro acabou aqui? Não é porque você vai pular carnaval não, né? Eu declaro a falência do carnaval no meu país.
Eu declaro que o brasileiro vai criar vergonha na cara e vai parar de ter essa festa do capeta. Deixa eu falar uma coisa aqui. O carnaval não é um traço cultural brasileiro bonito, é uma festa do inferno. E eu quero que vocês anotem isso aí e que Belo Horizonte pare de ter essa porcaria. Viu, seu prefeito? Tira essa praga desse carnaval e pega o dinheiro para reconstruir as estradas e as ruas e as casas que nós perdemos. Fala comigo, ao mesmo tempo. Gente, os sinais acontecerem é normal. Agora, eu achei que houve um certo acúmulo em janeiro. Quem achou comigo? Segundo, os sinais estão acontecendo mais rapidamente. Gente, eu tenho 48 anos. Eu só vi 2 dias importantes no mundo, em 48 anos de vida. O primeiro foi em 1980, quando caiu o Muro de Berlim. E o segundo foi 11 de setembro, quando caíram as torres gêmeas. Só. Deixa eu contar uma coisa para vocês que são novos aqui. Na minha época, não acontecia nada não. Você ia vivendo. Deixa eu te contar uma coisa aqui, amor. Esse tanto de coisa num mês está muito rápido. O que significa isso? Aumento das contrações. Aumento das contrações fala do nascimento de um bebê. O que eu estou percebendo? Lucinha já entramos na tribulação? Não. Nós ainda estamos no princípio das dores? Sim. Só que eu estou vendo alguém pisou no acelerador. Quem sabe a gente não está caminhando, vai ser difícil entender o que eu vou falar agora. Quem sabe a gente não está caminhando para o fim do princípio das dores. Porque eu vou contar uma coisa para vocês, se fevereiro for do jeito de janeiro. Eu li ontem, um cara escreveu assim: quase tivemos 3ª Guerra Mundial em janeiro e uma pandemia está matando o mundo inteiro. Em fevereiro estou confiante que o meteoro chega. Quem entende o que eu estou falando aqui? Terceira coisa que eu percebo: os sinais mostram que estamos caminhando para uma mudança de fase. As contrações estão aumentando. O que eu, Lucinho, acho? Você quer saber a minha opinião? A entrada de 2020 virou uma chave. Acelerou o processo. E eu e você, a partir de agora, vamos ver sinais com mais frequência. E eu vou te fazer uma pergunta: are you ready? Você está pronto? Ai, pastor Lucinho, eu não aguento nem olhar minha conta bancária, que dirá as notícias. Olha para mim aqui, gente. Sabe por que nós estamos estudando Apocalipse? O mundo, quando vir tudo isso acontecendo, vai vir perguntar para a igreja o que é isso. E eu e você temos que ter a razão da esperança que há em nós. Porque o cristão tem que saber se comportar no meio de tudo isso. Porque se o crente perder o chão mais do que o não crente, e aí? Quem entendeu o que eu estou falando? Séries como essa, o Messias, e tantas outras vídeos e publicações estão fazendo o quê? Preparando o inconsciente coletivo de todo mundo para a chegada de alguém. Durante os 2000 anos de história do cristianismo, várias pessoas foram candidatas ao anticristo, todas perderam. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um pessoal debatendo sobre se o anticristo já nasceu ou não. Nós vamos falar sobre isso aqui. Não sei se essa semana que vem, na outra. Nós vamos falar. Nós vimos em janeiro sinais que não podem ser ignorados, porque estão aqui diante de nós na Bíblia. Você é uma pessoa impressionada com milagre? Tenho uma notícia ruim para você.
Muito ruim. Escuta esse verso aqui, verso 24. Pois aparecerão falsos cristos e profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas. E se fosse possível, eles enganariam até os eleitos. Você é uma pessoa pragmática, que corre só atrás de resultado? O anticristo vai ter que fazer força zero para te ganhar. Eu preguei aqui outro dia uma mensagem. Quem ouviu um sermão que eu preguei aqui? Pare de buscar resultados. A vida cristã não tem a ver com dar certo ou dar errado. Tem a ver com Ele é o Senhor e eu vou atrás dele com as coisas dando certo ou dando errado. Você quer resultado? Eu estou no dia para você. O diabo cura também. O diabo maqueia uma situação também. Eu já estive em países que eu não vou citar o nome aqui, onde sabe o que os pastores falaram para mim? No nosso país aqui, Lucinho, tem gente que vem aqui na igreja e a gente tem que orar e a cura tem que ser na hora. Porque eles vão lá no bruxo e diante deles, o bruxo enfia a mão dentro da barriga assim, ó, arranca o câncer na hora. É comum, não existe assim, é comum. Quem é que lembra que quando Moisés realizava as pragas do Egito, os bruxos do faraó realizavam esses milagres também? Os falsos cristos e falsos profetas vão realizar milagres. Três coisas que eu quero te falar, já caminhando para encerrar. Primeiro, não quero te alarmar. Não, Lucinho, eu quero sair daqui preocupado. Deixa eu te falar, tem muita gente querendo sabotar até o Brasil, que dirá o mundo. Eu conheço um monte de gente que está torcendo para o atual governo dar errado, só para dizer assim, viu que um governo desse deu errado? A pessoa não tem nem a hombridade de ser patriota e torcer pelo brasileiro, não. A ideologia política dela é mais forte do que o amor pelo brasileiro. Eu vou te falar uma coisa, não importa quem está sentado naquela cadeira, e eu provo isso, porque nos governos anteriores eu orava e gemia e falava, Deus, eu não estou nem aí quem está sentado aí, eu só quero te pedir uma coisa, sara o nosso Brasil. Se tem gente que quer ver o Brasil dar errado, só para cutucar o membro da família e falar assim, viu que você votou num demônio, que dirá no mundo? Eu vou te falar uma coisa, tem um monte de gente torcendo para essa pandemia matar muita gente mesmo, tem um monte de gente torcendo para os Estados Unidos fazer guerra mesmo e matar todo mundo, e todo mundo matar os Estados Unidos, tem gente torcendo para os falsos profetas aparecer, tem gente torcendo para dar errado. Se você é um alarmista, eu tenho uma notícia para você, vai acontecer, mas não é do seu jeito, e não adianta torcer para dar errado não, porque a Bíblia diz que tudo está nas mãos do Cordeiro. Vira para quem está do nosso lado e fala assim, fica calmo aí. E se você não assistiu a série O Messias, você tem que assistir. Você vê o tanto que você é sem noção. Que você fica assim, ele é Jesus, ele não é Jesus. Não, mas ele é... Gente, está faltando a nuvem. Está faltando trombeta, caramba. Não, mas olha como que as respostas dele são tipo de Jesus. Vocês querem que eu imite Jesus? Eu imito. Você quer ver como é que Jesus é? Jesus encontrando uma pessoa famosa. É necessário que você nasça de novo. Jesus encontrando uma doninha, dona de casa. Você já beijou 5 homens. E eu vim aqui parar você, porque senão você vai pegar mais 5 homens. Jesus com os fariseus. Raça do inferno! É para imitar? Eu também sei. Veste um roupão. Começa a sentar no chão. Começa a falar só em ré menor. Fala assim, gente, eu estava na laje hoje. E de repente eu vi uma nuvem. As pessoas estão tão desesperadas que elas caem em qualquer conversa. Eu não quero alarmar ninguém. Segunda coisa, eu não quero também tranquilizar e nem distrair ninguém. Você sabe qual foi o problema dos Tessalonicenses? Lê depois na sua Bíblia, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Tessalônica foi uma das cidades onde o evangelho foi mais perseguido. O evangelho foi tão perseguido no ano 60 em Tessalônica, que os tessalonicenses tinham certeza que Diocleciano, imperador romano daquela época, era o anticristo. Aí sabe o que eles fizeram? Pararam de trabalhar, pararam de tudo e ficaram só no chu.
Paulo teve que pegar um papel e uma caneta, escrever e falar assim: não é para viver como se Jesus fosse fazer isso não. Jesus não está para voltar agora nesse momento não. Volta a trabalhar, volta a estudar. Eu não quero também ninguém aqui assim, então agora eu vou, não, você vai voltar. Porque a natureza vai ser redimida como? Pela manifestação dos filhos de Deus. Como que a gente se manifesta? Trabalhando, estudando, empreendendo, cuidando desse planeta. É porque esse mundo vai ser destruído que nós vamos aceitar queimada? Que nós vamos jogar lixo na rua? Olha, o culpado de muitas das enchentes nossas aqui somos nós mesmo, mineiro. Nós jogamos comida no chão, nós jogamos plástico no chão, aí depois o bueiro enche e a gente fala que é Satanás. Satanás fala: eu não sei nada de plástico. A frase mais legal é assim, ó: viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Mas uma frase mais legal ainda é assim, ó: viva a sua vida pessoal como se Cristo fosse voltar em 5 anos, mas faça a obra dele como se ainda faltasse 5.000 anos para ele voltar. Porque tem gente que está assim: esse mundo não dura mais 5 anos não. Esse mundo não dura. Esse pensamento é perigoso, porque ele pode transformar você num preguiçoso, ou num alarmista, ou numa pessoa que nem faz. Uma pesquisa séria aqui no Brasil foi feita assim: se você soubesse que Jesus fosse voltar em 24 horas, o que você faria? Você não acredita no resultado. Eu li o resultado da pesquisa. O resultado da pesquisa foi feito em várias igrejas evangélicas. Resultado da pesquisa: 89% dos entrevistados disseram, casados: eu iria para casa para fazer sexo com a minha mulher, com o meu marido pela última vez. E 96% dos solteiros: eu ia pegar alguém às pressas e ia lá no pastor para ele me casar rapidinho, para eu coisar, eu não posso ir para o céu virgem não, senão que desgraça de vida é essa? Gente, eu não estou brincando. Isso foi publicado, eu tenho lá em casa a revista. Agora pensa, o que um cristão de verdade tem que fazer se ele soubesse que Jesus ia voltar em 24 horas? Sair berrando no meio dessa rua para ver se consegue levar pelo menos mais um com ele. Não, a gente é preocupado em sexo. O que a gente tem que fazer então? Se não é alarmar, nem tranquilizar, é preparar. Eu vou encerrar com isso aqui. Prepara como? Primeiro, tendo conhecimento. O povo perece por falta de... Vou pedir um para casa para todo mundo aqui para a semana que vem. Quem não assistiu a série Messias, assista. E ler o livro do Apocalipse todo. Apocalipse tem 22 capítulos. Você vai fazer o seguinte: você vai ler 3 capítulos por dia. Só que o Apocalipse é o livro do Novo Testamento com os menores capítulos. Os capítulos todos têm 10 versículos. Você lê 3 capítulos em 3 minutos. É muito rápido. Por quê? Porque eu vou chegar aqui semana que vem para dar um estudo bíblico um pouco mais profundo. E eu não quero você assim: a besta que surgiu do mar é meu primo que está falando aqui? Eu preciso que você entenda. Quando falar de selo, taça e trombeta, o que é selo, o que é taça, o que é trombeta? Quem aqui pode ler o Apocalipse para mim essa semana? E assiste a série também, para você ver o tanto que você é burro. Você fala assim: nossa, que raiva, eu não vi a nuvem e eu estava achando que era. Segunda coisa, sabe como é que a gente se prepara? Primeiro, com conhecimento. Segundo, fazendo as perguntas certas. Olha uma pergunta que muita gente faz errado, ó. Primeira pergunta. A pergunta não é quem é o anticristo. A pergunta é: eu vou cair na conversa dele? Segunda pergunta errada que a gente faz: a igreja passará pela grande tribulação? Essa pergunta é errada. Sabe que é a pergunta que a gente tem que fazer? Se eu tivesse que passar pela tribulação, eu me manteria fiel a Jesus mesmo sem a marca da besta? Essa é a pergunta certa. Terceira pergunta errada: será que eu estou pronto para encarar desastres, pandemias, guerras, falsos profetas e demônios? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: será que eu estou preparado para encontrar Jesus?
Gente, o perigo não é encontrar o diabo, o perigo é encontrar Jesus. Terceira forma de se preparar, enchendo seu coração de alegria. Lucas capítulo 21, olha o que diz. Lucas capítulo 21, verso 28. Jesus está terminando o sermão escatológico dele. Aí ele diz assim: quando acontecerem essas coisas, quando essas coisas começarem a acontecer, levante a cabeça e a erga, porque está próximo a sua redenção. Quando essas coisas começarem a acontecer, quem acha que já começou a acontecer? Ai, que preguiça, que braço. Você pegou o coronavírus? Se você não pegou, você vai levantar esse braço miserento chinês seu aí. Quem acha que já começou? O que Jesus manda fazer? Quando essas coisas começarem, não é terminarem de acontecer não, começarem, levante a cabeça e se regozije. Por quê? Está próximo a nossa redenção. Está chegando o dia que nós não vamos cansar mais, nós não vamos chorar mais, nós não vamos ter depressão, nós não vamos ter encarar demônio. Está chegando o dia onde nós vamos ter um corpo glorificado, onde nós veremos o Pai, Ele nos verá e nós ficaremos com Ele para sempre. Não vai ter gente. Eu chorei muito essa semana. Eu briguei com o céu, deitado no chão lá. Falei: Jesus, tira essa nuvem daqui. O senhor não está vendo não? Enquanto você não começar a sentir a dor do outro, o apocalipse não vai significar nada para você. O apocalipse é a redenção. O dia mais importante da nossa vida é hoje. Por quê? Porque nenhum dia você teve mais perto da eternidade do que hoje. E eu quero encerrar lendo Apocalipse capítulo 5. Mas eu não vou conseguir ler sem chorar. Leia aí comigo. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito. Gente, imagina João chorando muito. Sabe que livro é esse, gente? É o livro da história da humanidade. O livro estava selado. E João chorava muito, porque ninguém era digno de pegar no livro, de abrir o livro, de resolver a trama da humanidade. Verso 5: então um dos anciãos me disse: não chore. Olha a mensagem do Apocalipse: para de chorar. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e tirar os seus selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha harpa e taça de ouro cheia do incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam uma música de nova que dizia: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha para mim. O livro da história humana está nas mãos do cordeiro. Sabe essa bagunça que foi janeiro? Olha para cá. Jesus está no... O livro da história humana, da minha história, da sua história. O livro da história de Belo Horizonte. Eu tenho uma notícia para o povo de BH: Belo Horizonte não vai ser destruída.
reino dele está vindo. Só vou te dar um spoiler. Sabia que nós vamos morar aqui mesmo? Sabe como é que começa o último capítulo do Apocalipse? E vi descer do céu uma cidade. Tem uma cidade vindo. Você sabia que no livro de Mateus, quando Jesus toca a trombeta, ele não pega os salvos? Eu vou te mostrar isso tudo semana que vem. Sabe como é que Jesus vai fazer no fim dos tempos? Ele vai trocar a trombeta e pegar o joio. A Bíblia diz que os anjos vão recolher os que não são dele e vai jogar na fornalha. E vai ficar quem? Quem vai habitar na cidade santa? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No meio de toda essa pandemia que eu li, no meio de todos esses tratados de guerra, de paz, no meio dessa fome, dessa enchente, no meio desse incêndio na Austrália, no meio de tudo isso que a gente leu, o Cordeiro permanece com o livro da história nas mãos, e Ele é Senhor de tudo. E se você não concordar, Ele vai fazer do mesmo jeito. Mas eu tenho uma notícia para te dar, os sinais estão aí. E eu, Lucinho, acho que ele deu uma acelerada. E eu acho que o início desse ano marcou o princípio de uma coisa mais rápida. E eu acho que se eu fosse você, isso aí eu vou falar lá no último sermão, não ficava vivendo, apostando todas as suas fichas aqui só nessa vida não. Porque ou eu e você vemos a volta do Senhor, ou os nossos filhos verão. Mas viva como se faltasse 5.000 anos para ele voltar. Ele tem um livro na mão. Quem entendeu? Tudo está debaixo do controle dele. Quem entendeu? Ninguém precisa ficar alarmado. Quem entendeu? Nós podemos sorrir, nos alegrar. Não chore, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele está aqui nessa noite entre nós. Uma mensagem de esperança.